Gravando, tá? Vamos lá, Léo, abre aí. Olá, nós somos o canal 2n.com.br. Estamos aqui mais uma vez transmitindo durante nossa quarentena, nosso isolamento social, mas contribuindo para o debate democrático de ideias, para um melhor conhecimento e aprofundamento de cada um dos temas que afligem nossa sociedade. No nosso caso, especialmente Campina Grande, de onde falo, Brasília, onde se encontra Lindolfo, e o nosso convidado de hoje, fonoaudiólogo Marden Lima, também presidente do Sindicato dos Servidores da Saúde Parauapebas, a quem temos a honra de receber hoje. Antes de transmitir o microfone para os nossos convidados, o nosso colaborador, a gente pede a você que nos acompanhe, que dê seu like, que compartilhe nossas lives, que mande sugestões, que mande críticas e que se inscreva nos nossos canais, ajudando a nós que fazemos ou tentamos fazer uma mídia alternativa, plural, democrática, antifascista, a contribuir para o melhor debate de ideias, para o aprofundamento de uma sociedade mais justa e igualitária. Então, de logo, boa noite, Lindolfo, boa noite, Marden, faça aí seus cumprimentos. Desde logo, agradecendo a quem nos acompanha. Obrigado a todos e vamos em frente. Boa noite, obrigado, Marden, pela presença e vamos aí partir para um debate bom e alguns esclarecimentos aí para a população de Parauapebas aí. Vamos. Perfeito. Obrigado aí pelo convite, estamos à disposição aí, a todo momento que o canal 2N precisar, a gente sempre está à disposição para justamente gerar esse debate e criar a informação para os nossos cidadãos, principalmente de Parauapebas, né, através de uma plataforma que seja de fato imparcial e que ouça os dois lados da moeda. Ô Marden, eu queria de logo te agradecer mais uma vez, assim como agradecer a todos que nos acompanham, e começar pelo seguinte tema. Hoje, não sei se para sua surpresa, mas para minha surpresa, como todos sabem, eu morei um tempo em Parauapebas, depois voltei a Campina Grande, mas mantenho minhas ligações emocionais, parentais, de amizade, fraternas com a cidade. Pelo menos a mim pareceu uma surpresa hoje o anúncio que o prefeito da Cilerme fez, não sem certo estardalhaço e com, no meu entender, certa irresponsabilidade, acerca da suspensão do reajuste salarial dos funcionários da prefeitura, a pretexto de uma redução na arrecadação. Você, como sindicalista e funcionário público, como recebeu essa nota? Bem, Léo, a gente recebeu com surpresa, né? Com surpresa, entre aspas, em parte. Da outra parte, a gente sempre soube, historicamente, no município de Parauapebas, confiar na palavra do Daci nunca foi o melhor caminho. Que, de fato, o Daci, aquilo que ele se fala, não se escreve. Isso aí é algo que é conhecido por toda a sociedade, quem conhece o Daci politicamente na cidade de Parauapebas. Só como eu disse hoje, dentro da gravação que eu fiz, institucional, pelo sindicato, ele conseguiu ir além, né? Ele conseguiu também colocar em xeque e em dúvida aquilo que ele assina. Então, nós temos um projeto de lei encaminhado à Câmara, onde houve uma discussão com o sindicato, apesar do Sincepar não ter concordado e o governo ter imposto, houve uma mesa de imposição e não uma mesa de negociação. O sindicato praticamente não teve a possibilidade, mesmo apresentando números, apresentando os fatos e números apresentados pela própria Cefaz, o que baseou o sindicato nos argumentos para que o governo pudesse conceder uma isonomia entre todos os servidores de 12,84%, da mesma forma que ele concedeu para o magistério, e que historicamente nunca houve diferença entre servidores. O Daci ele vem trazer essa novidade, né, neste ano, separando os servidores e tratando-os de forma diferente. Então, ele concede 12,84% para uma categoria que é merecedora, o Sincepar reconhece isso, assim como todos os servidores são merecedores. E ele quebra essa isonomia e concede apenas 6% de forma impositiva, né? E praticamente sem participar da mesa.
mesmo se separa apresentando todos os números, aonde a própria Cefaz nos embasou com esses números para que nós criássemos os argumentos, o governo fez vista grossa, desconheceu esses números e falou o seguinte: ou é isso ou é nada, a proposta do governo é 6% e o projeto já está pronto, está lá na Câmara. Perfeito. Com essa mesa impositiva, o sindicato ele automaticamente se reúne, a sua diretoria, e, junto com o seu jurídico, já está estudando os mecanismos judiciais para ingressar, solicitando essa isonomia. Mas acreditávamos que, por ser uma mesa impositiva do próprio prefeito, de que era isso para aceitar, e que o projeto de lei já estava na PGM para ser encaminhado à Câmara, acreditávamos que, pelo menos, essa parte já estava resolvida e que íamos correr agora atrás do prejuízo sobre essa relação isonômica. E, para a surpresa de todos, né, do sindicato, de todos os servidores, o prefeito ele concede esse reajuste, não só esse reajuste, como também a concessão de benefícios para demais categorias do serviço público, que o sindicato é totalmente a favor e reconhece o direito desses trabalhadores. Então, ele cria uma expectativa, cria esse oba-oba, né, encaminha os projetos, puxa uma reunião extraordinária da Câmara Municipal, a Câmara vota o projeto, e no dia seguinte, para nossa surpresa, antes desse anúncio oficial dele pelas redes sociais, ele vai à rádio onde as perguntas são ensaiadas para que as respostas também sejam aquelas já ensaiadas, e ele fala que estava preocupado com o pagamento do servidor, que ele poderia não conseguir honrar. Né? Os servidores poderiam ficar sem pagamento. Ora, partir isso de um gestor público, onde tem os números, que é aliado do governador do Estado, que, por sinal, é do seu próprio partido, e que as relações políticas, todos nós sabemos disso, que Alder Barbalho apoiou diretamente Daci. E o Daci se dizer que foi surpreendido pela expectativa que o governador criou de queda no ICMS, então é brincadeira, né? Chamar o servidor público de bobo, ele cria a expectativa, ele dá com uma mão, tira com a outra, e tenta colocar agora a responsabilidade numa previsão apocalíptica do governador do Estado. Então, ele quer sair como santo, dizendo, olha, eu concedi, fiz aquilo que eu entendo que é bom para o servidor, mas, infelizmente, as previsões do governador do Estado elas são catastróficas, portanto, por uma medida preventiva, eu tenho que retirar e suspender esses projetos. Então, a gente já conhece o velho jogo político do Daci, né? Ele utiliza o servidor público e a expectativa e a esperança e o sonho desses trabalhadores de ter um salário melhor, né, como peça de um jogo político de forma muito, muito sórdida, né, mexer com o sonho das pessoas e colocar o servidor nessa situação. Mas o sindicato se posicionou, né, repudiamos a atitude, entendemos que é uma manobra covarde do Daci de se esconder atrás de uma desgraça mundial, que é a pandemia. O sindicato reconhece que a situação de fato é grave, porém existem outros mecanismos quanto um gestor sério que ele poderia adotar para, dentro de um decreto de calamidade pública, né, garantir aquele benefício para esse servidor que está lá na ponta, né, sujeitando a sua saúde, o risco da sua vida para o bem de uma sociedade, né, no combate ao coronavírus. E o que esse servidor recebe de prêmio do Daci é justamente a inviabilização do seu reajuste salarial. Pois é, viu, Léo? Complementando um pouco o que o Martin colocou aí, colocou muito bem, essa realidade, né, que viria com essa pandemia, nenhum gestor responsável pode estar ou se colocar numa posição de surpreendido, né? Todo mundo, você pode pegar todos os grandes jornais, todos os jornais médios, todo mundo, todos os economistas já previam uma queda em arrecadação, uma queda do PIB, né? Que já vinha ocorrendo antes da pandemia, né? Antes do coronavírus, né? O coronavírus veio e agravou. Mesmo ciente disso, o prefeito de Parauapebas instala uma comissão de negociação, ignora os pleitos da categoria, impõe uma agenda dele, uma narrativa dele, divide a categoria, manda um projeto de lei já um dia desse, né? Na segunda-feira, essa lei é aprovada, ele sanciona, publica, que está publicado,
aí um dia depois ele vem e diz que não é mais isso, porque em 2 dias tudo mudou. Não mudou. Ele já tinha ciência e, na verdade, ele fez política, né? Fez, como o coordenador do Sintep colocou, uma trapaça, né? Uma trapaça eleitoral. Embaralha tudo, coloca em descrédito tudo, né? Todas as medidas que são necessárias, que deveriam ser adotadas com mais firmeza, não firmeza na fala empolada, né? Mas nas ações, né? Firmeza com base técnica, com base científica, né? Ouvindo as pessoas da área de saúde e tudo mais. E o que a gente está vendo é isso. Darcy Lerme sendo Darcy Lerme, né? Com essa novidade agora que o Marden colocou, né? Antes era a palavra do prefeito que a gente tinha que ter desconfiança. Agora é uma lei aprovada, assinada, publicada, sancionada, que você não pode mais levar a sério. Né? E tudo isso, o prefeito se propondo para conquistar um 4º mandato. Né? Ou seja, já são 12 anos, não basta, ele quer mais 4 mandatos. Se estivesse fazendo um bom governo, um 4º mandato já seria algo demais, né? Algo demais mesmo. Do jeito que está, eu acho que o Darcy tem que pôr a mão na consciência e rever, e deveria, diante de tudo que está ocorrendo, ele deveria dizer, olha, pessoal, eu não sou mais candidato, agora eu vou terminar meu mandato, vou enfrentar essa pandemia com seriedade, enfrentar essa queda de arrecadação que está anunciada aí, e esquece a eleição. Para mim, baixa 12 anos. Agora eu vou mostrar que eu tenho um compromisso com Parauapebas, com a população, com a sociedade, e vou fazer o melhor para evitar que o de pior ocorra aqui na cidade, né? Assim, diante de um quadro que todos nós sabemos, né? De um quadro de deficiência enorme com a saúde pública, né? Que depois nós vamos falar mais um pouco. Viu, Léo? Era isso que eu teria a colocar, né? E dizer aqui, Darcy, deixa de ser candidato, deixa de ser político, age com responsabilidade. A cidade precisa de um gestor sério. É um momento difícil mesmo, né? Então, vamos lá, Léo. O Marden, nesse contexto dessa nova situação referente ao ganho, de imediato, quais foram, se é que houve, dado que está todos em isolamento, ou o que já se pensou, o que foi pensado por parte do sindicato e dos sindicatos, que eu sei que você tem contato com vários outros, eu também vi uma nota do professor Raimundo Moura, espero depois, inclusive, tê-lo aqui para nos explicar também, mas de imediato, para tranquilizar o trabalhador, o funcionário, que agora tem uma traição de expectativa. O sindicato já pensou, já tomou alguma iniciativa no sentido de enfrentar essa nova situação? Léo, a situação é o seguinte, o Darcy ele se blinda, como eu falei, né, de forma covarde, ele se esconde atrás de uma desgraça mundial e ele se esconde atrás de um decreto de calamidade, é fato. Apesar de quem sai às ruas de Parauapebas para ver o que está acontecendo, não tem nada de calamidade. Um prefeito que decreta a calamidade pública na saúde pública por conta da pandemia e que você não vê uma ação dele durante o início do decreto até o momento que venha ao encontro de criação de uma retaguarda, de uma estruturação da saúde para enfrentar uma possibilidade de epidemia na cidade de Parauapebas. Então, essa blindagem dele no decreto, como é que a gente tranquiliza o servidor? Vamos ingressar com ação judicial? Ele está blindado por um decreto de calamidade que, infelizmente, dá para ele todos os direitos e as possibilidades. Claro que dentro de uma margem que ele não pode aloprar tanto assim. Mas qual que seria o juiz, né, dentro de um ingresso de ação judicial que a gente diga, olha, foi publicado, foi assinado, e o prefeito chega, olha, está aqui a pandemia, o senhor está vendo a televisão e está aqui meu decreto de calamidade pública. Né? Qualquer judiciário iria refutar qualquer ação judicial neste momento do sindicato. Então, a ação que nós temos a fazer é, de fato, o diálogo com a nossa base através das redes sociais, porque não pode haver aglomeração, a conscientização e a categoria recebeu muito bem a mensagem do sindicato hoje, né? Estão todos se manifestando, então viralizou essa relação, essa indignação do servidor com a postura covarde do Darcy. E a nossa ação neste momento de pandemia, enquanto esse decreto durar, ela é uma ação política. Infelizmente,
O caminho que nós temos é a ação política de resistência, de denúncia, né, justamente da incoerência do prefeito. Porque a partir do momento, Léo, que o decreto é um estado de calamidade pública e eu não gasto absolutamente nada do dinheiro público para comprar um respirador mecânico para esse município, eu não tenho a capacidade, não sei se técnica ou enfim, de criar um leito com recurso público. E, a partir de um decreto de calamidade, eu vou com o pires na mão, bater na porta da Vale do Rio Doce, para que ela me socorra, para poder construir e reformar o antigo hospital. Então, isso é uma piada com a sociedade, isso é uma piada com o servidor público. Se nós estivéssemos vendo realmente uma ação focada para uma estruturação e uma retaguarda de infraestrutura da saúde, para, de fato, conter a possibilidade de uma epidemia e salvar o maior número de vidas que nós tivéssemos no município, perfeito. Eu acho que nós não seríamos loucos de apontar o dedo e teríamos, sim, a consciência e a responsabilidade de entender e aguardar o momento certo para esse reajuste. Só que a prática do Daci não condiz com o discurso. Infelizmente, é isso. Enquanto ele chora miséria de um lado, do outro ele está liberando e ele está pagando 15 milhões para a Secretaria de Obras. Ele vem no seu discurso, diante de uma pandemia, dizer que as obras devem continuar por causa de 300 empregos. Ora, o governo federal está anunciando que as empresas que têm funcionários, vários mecanismos para que a pessoa não perca esse vínculo empregatício. Por que a empresa que ganhou o Prozap, que ganhou demais obras da CEMOB, não se cadastra junto à Caixa Econômica e cadastra esses trabalhadores para manutenção do emprego, mas esses trabalhadores não estejam nas ruas, correndo o risco da sua saúde e de suas famílias? Então, o Daci ele é irresponsável até na sua colocação no discurso de ontem, quando ele fala, não, as obras têm que continuar. Nós entendemos que as obras são importantes por causa da economia e dos empregos. É mais importante do que a vida de um cidadão. Né? Então, é altamente incoerente. Ei, Marda, e é o seguinte, a impropriedade está posta em alto grau, porque ele fala que as obras têm que continuar, né? Na verdade, as obras têm que começar, né? Não está continuando nada, né? Que ele fez para eu gastar. Você colocou aí 15,6 milhões da Secretaria de Obras? Não, são 15,6 milhões da Secretaria de Obras, não. A Secretaria de Obras é bem mais. São 15,6 milhões para uma empresa de propriedade do presidente de um partido político que assim, que está cooptando todo mundo. Ninguém sabe aliás, todo mundo sabe, né, quais são os atrativos desse partido, né? Mas assim, acho que deve ser, né? É o mesmo pessoal do avião, né? O mesmo pessoal do avião das eleições de 2012, né? Todo mundo sabe, o mesmo pessoal, tá todo mundo aí. Acho que se brincar, até o piloto deve estar por aí, o primo, o cunhado, todo mundo, as mesmas pessoas, né? Mas assim, você colocou bem essa questão da gente, porque às vezes alguém pode pensar, não, é contra isso, ou Daci está tomando. Não, as medidas são muito claras, tá? Você tem o Ministério da Saúde tem uma postura, né? O Dória em São Paulo tem uma postura boa, o Helder Barbalho tem uma postura boa, tudo uma postura que não é só a palavra, né? Não é só a palavra, são ações, né? Ações que a gente não vê em Parauapebas, né? Você falou a questão do prefeito mendigar a Vale do Rio Doce, que ela construa 40 leitos aí de média e baixa intensidade, que talvez nem venha a atender realmente as vítimas mais graves, tenha condições técnicas de atender as vítimas mais graves da pandemia, né? Agora, estranhamente, esses 40 leitos estão sendo atendidos pela Vale, né, para a prefeitura, e a Vale tenha ficado de fora do decreto de calamidade do Daci Leme. Me parece que tudo na Vale lá continua normal, né? O decreto de calamidade foi para os pequenos, para quem quisesse, né? Nem a ação da prefeitura teve. Se o governo do estado não age e mostra como deve ser o isolamento, acho que Parauapebas ninguém nem tinha tomado conhecimento desse decreto de calamidade do prefeito, né? Viu, Léo? Era só essa observação. Ô Marden, só para te dar um exemplo aqui, eu vou incluir o governador da Paraíba, do qual eu nem sou muito simpático, nem tampouco o prefeito de Campina Grande, mas eu vou lhe dar um dado, só para reflexão, 2 ações antes de lhe formular uma pergunta. A Paraíba tem hoje
79 casos confirmados, 271 cujos resultados ainda não chegaram à Secretaria Estadual de Saúde. 11 mortos. Apesar disso, o governador anunciou hoje o aluguel a preço calculado, e segundo todos os sindicatos de trabalhadores de saúde, é o preço mínimo hoje de tabela do mercado dos leitos do maior hospital privado de João Pessoa. Ao mesmo tempo, determinou que a corporação, o Corpo de Bombeiros e a parte da polícia que lida com a saúde, eles têm um nome, porque eu não estou me lembrando agora, peço desculpa a quem nos acompanha, ocupasse aqui o estacionamento do maior hospital público de Campina Grande, o Hospital de Trauma, que é do governo do estado, e iniciasse a montagem de uma espécie de hospital de campanha para atendimento e triagem rápida daqueles casos de menor complexidade, que é para justamente aliviar para os casos eventuais de coronavírus. Eu estou dando só um informe para também chamar a atenção e reconhecer os méritos daqueles que estão agindo, no meu entender, com certa responsabilidade, diferentemente do que tenham lido aí sobre Parauapebas, para minha tristeza, porque inclusive pretendia ir agora em julho lá, estava na expectativa de que diminuísse essa crise sanitária e que eu pudesse ver meus irmãos e meus amigos, ver minha sobrinha que está com um pouco mais de 6 meses de vida e não poderei ir. Mas o que eu queria lembrar é outra coisa, Marco. A gente tem lido em todas as partes que funcionários, trabalhadores da saúde têm sido uma das maiores vítimas de infecção por conta do coronavírus, além dos impactos das necessidades de um trabalho mais tenso, mais extenso, tenso porque é submetido ao perigo, mais extenso porque nós temos uma deficiência crônica de profissionais de saúde. E aí eu te direciono, a prefeitura, seja através da Secretaria de Saúde, que medidas tomou para a proteção do trabalhador de saúde aí no município de Parauapebas, já que estamos vendo que as medidas em geral para a população foram sofríveis. Eu conheço bem a situação da saúde em Parauapebas e sei que beira a calamidade, apesar dos discursos contrários. Mas, nesse momento, o profissional de saúde, houve alguma medida, alguma coisa mais direcionada para evitar que este profissional, que por sua condição de profissional está sujeito a eventuais contaminações, houve alguma medida mais direcionada para esse profissional? Léo, quando foi em meados de março, logo após o decreto de calamidade do DACI, aqui no município, a primeira ação, né, do sindicato foi justamente encaminhar documento ao gabinete, à Secretaria de Saúde, solicitando a imediata providência da capacitação e treinamento desses trabalhadores, assim como o fornecimento dos equipamentos de proteção individual para cada um deles, né, respeitando, claro, cada setor e aquilo que dispõe o protocolo do Ministério da Saúde. É fato que a crise de EPIs ela é uma crise mundial, né, e que Parauapebas, para nossa sorte, tinha no seu estoque máscaras suficientes, né, a máscara cirúrgica, luvas, enfim, e o álcool em gel é que estava faltando até determinado momento. Nós tivemos uma reunião, de fato, com o secretário de Saúde, onde estavam presentes a representação de 4 entidades, a Associação de Enfermagem, o CCPA, a Sindicato dos Enfermeiros, Sindicato dos Médicos, enfim, para justamente fazer essa cobrança e saber o que o secretário tinha para apresentar à entidade dos trabalhadores no sentido da proteção dos mesmos. Algumas situações, de fato, estavam desguarnecidas, então, alguns setores nós percebemos a deficiência no treinamento, na capacitação dessa linha de frente, né? Alguns trabalhadores nos procuraram. Não, eu só tenho essa máscara, não foi dado um jaleco, Marden, eu não tenho isso, não tenho aquilo outro, eu já estou comprando com o meu próprio dinheiro, e nós fomos incisivos nessa cobrança. Então, de fato, parte das questões mais estruturais, como o jaleco, né, aquele macacão mais apropriado, alguns já recorreram por conta própria, né, para poder resguardar a sua saúde, e aquele basicão, como a máscara, a luva e o álcool em gel, de fato, a Secretaria de Saúde ela tem providenciado. A título de exemplo, nós vimos muita dificuldade e queixas dos trabalhadores ali do pronto-socorro,
Então, no pronto-socorro, muitos trabalhadores nos procuraram preocupados, que a capacitação não tinha sido bem feita. Nós fomos com o secretário e cobramos isso, assim como nossos trabalhadores também das unidades básicas de saúde. Em compensação, já na UPA, nós não tivemos essa reclamação. Parece que lá a capacitação e treinamento houve, a orientação sobre a utilização desses EPIs houve. Então, há distorções, que é natural dentro do processo desse, né? Mas que está sendo apaziguado e direcionado. O sindicato tem acompanhado isso. Existem algumas falhas ainda, existem, é um fato. E a gente tem, a partir das denúncias que os servidores encaminham para nós automaticamente nos dirigimos à Secretaria de Saúde para cobrar, né, de fato, uma retaguarda para esses trabalhadores que possam desenvolver a sua tarefa e essa missão tão bonita e tão árdua, né, para cada profissional desse que está lá na ponta. E só para encerrar, para abrir para vocês, um dado do Ministério da Saúde, que mesmo que os trabalhadores utilizando os seus equipamentos de proteção individual, a capacidade de contágio desse vírus é tão enorme que nós temos aí uma margem entre 10% a 15% dos trabalhadores da saúde contaminados, mesmo com capacitação, mesmo com a utilização desses equipamentos. Então, imagine se isso não houvesse, porque se esses trabalhadores adoecerem, de fato, vai faltar essa retaguarda, essa linha de frente desse combate, porque eles vão ter que estar em isolamento e aí o caos ele vai se generalizar. Então, é importantíssimo, de fato, esse foco para os nossos trabalhadores. Ô, Marder, só para dar um dado aí para quem está nos acompanhando ter uma ideia, o Brasil tem uma das maiores letalidades do vírus nesse momento, apresenta uma letalidade em torno de 5%. Imagina o que seria para o trabalhador da saúde uma letalidade de quase 15%. O desastre, os efeitos disso, não tem nem como classificar para todo o sistema de saúde. Deixa eu aproveitar essa deixa, Marden. Houve recentemente, aí, através de vários órgãos de imprensa, uma polêmica em torno da aquisição de alguns equipamentos por parte da prefeitura, uma confusão, já mencionaram aí a ideia de recorrer a uma empresa privada, doações. O sindicato acompanhou essas compras, essa aquisição de fato são efetivas, elas são eficientes, o que foi adquirido pela secretaria? Léo, Marder, me dá uma pausa aí que eu quero fazer uma introdução também. Recentemente, eu acompanhei a aquisição de uns testes rápidos pela Prefeitura de Parauapebas, né? A empresa que vendeu, ela foi autorizada pela Anvisa no dia 19 de março. A resolução da Anvisa foi publicada, a resolução do dia 18. No dia de 26 de março, portanto, 5, 6 dias úteis depois, o secretário de Parauapebas já estava na posse de uma caixa com kits de teste rápido, né? Agora, eu tive o cuidado de perguntar para o Ministério da Saúde, já tenho uma resposta por e-mail deles, se essas empresas, se esses testes passaram por algum controle de qualidade de algum órgão público no Brasil, né, do Ministério da Saúde e da Fiocruz. A resposta foi não. E por que a gente teve esse cuidado? Porque é noticiado todos os dias, inclusive o governador de Goiás recusou uma compra, porque esses testes se mostram ineficazes. Esses testes não apresentam qualidade razoável para ser adquirida assim, né? Então, nós fomos atrás perguntando se o secretário de Saúde de Parauapebas, se o órgão de vigilância de sanitária de Parauapebas, se eles tiveram o zelo com a população de Parauapebas, que ao adquirir esses testes, cuja empresa não tinha nenhuma semana de autorização para fabricá-los, se tiveram cuidado de pegar uma amostra desses testes e enviar para o laboratório central do Ministério da Saúde para efetuar o controle de qualidade. A resposta foi não. Não fizeram. Né? Só isso que eu quero dizer para a população de Parauapebas e agradeço aí para você continuar aí. Lindolfo, na qualidade aqui, nesse momento também de conselheiro municipal de saúde, eu até gostaria que, se possível, você enviasse isso para o meu e-mail, via WhatsApp, essas informações de data, Ministério da Saúde, até para que nós também possamos nos apropriar disso, quanto órgão de controle social, para solicitar os esclarecimentos oficiais do governo. O ponto interessante na tua pergunta e na pergunta do Léo é o seguinte, Léo e Lindolfo.
o que ocorre? O governo, a partir do decreto da OMS de pandemia do coronavírus, ele cria um comitê de crise do coronavírus na cidade. E, pasmem, da criação deste comitê até a data de hoje, o Conselho Municipal de Saúde sequer ele não tem um assento para discussão, para o seu posicionamento dentro desse comitê. Então, vocês já tiram a linha que é, né, dos parâmetros que esse comitê deve estar seguindo. Então, nós temos inúmeras perguntas a fazer e inúmeras proposições a fazer também ao comitê, como, por exemplo, quando tu colocaste o exemplo da Vale, a minha pergunta sempre foi essa, e toda vez que eu vou para a rede social, nas entrevistas que eu faço, eu desafio o Daci, mas uma vez eu vou desafiar, eu desafio o prefeito a apresentar os dados técnicos do seu departamento de epidemiologia, da Secretaria Municipal de Saúde, que lhe deram subsídios para o decreto de calamidade e que lhe dão subsídios para o afrouxamento desse decreto e a circulação das pessoas na rua, porque a gente está falando de vidas. Tá? Então, não há. Eu quero que o prefeito Daci me apresente qual é o subsídio epidemiológico de probabilidades que existam em que não há uma fiscalização de um servidor da Secretaria de Saúde nas minas de Carajás. Então, nós sabemos que as aglomerações elas estão acontecendo diariamente, dioturnamente. A gente sabe que não para, 24 horas, pegando ônibus, refeitórios. O que está acontecendo na Vale? Nós sabemos. E aí, o que dá para nós concluirmos, uma vez que o Conselho Municipal ele é impedido de participar de uma discussão tão séria, e nós somos fiscalizadores, órgão de fiscalização, né, e controle social, e representamos a sociedade civil nesse momento pela Secretaria de Saúde, e somos impedidos de traçar uma discussão da política pública do combate ao coronavírus, a pergunta que fica, será que esse pacto, esse pires na mão junto à Vale, e a Vale imediatamente vem, constrói 40 leitos e está lá 24 horas virando turno, fazendo a reforma do hospital, será que esse foi o pacto? Eu construo para ti, tu não gasta um centavo do dinheiro público, mas em compensação vocês não me fiscalizam. Porque a única conclusão, Lindolfo, que dá para chegar é isso. Então, nós não temos um dado da Vale do Rio Doce. Não é possível que não tenha um trabalhador da Vale, pelo menos apresentando sintoma de gripe. Qual é o dado que a epidemiologia do município tem a respeito disso? Quantos trabalhadores da Vale apresentaram sintoma de gripe de isolamento em casa? Nós sabemos isso? Não sabemos. Então, esses são dados epidemiológicos que tem que se subsidiar tecnicamente, cientificamente, toda e qualquer orientação e postura que o prefeito e a Secretaria de Saúde venham adotar daqui para frente. Então, quando eu estou falando do universo de pelo menos 4, 5 mil trabalhadores, eu estou excluindo as terceirizadas, que estão se aglomerando dioturnamente, nos refeitórios e nos ônibus. E eu não tenho esse dado epidemiológico do que está acontecendo lá e de que forma isso pode impactar na minha sociedade aqui embaixo, porque esses trabalhadores não moram lá em Carajás, eles não moram na mina, eles descem todos os dias com as suas famílias, eles circulam nos supermercados, eles vão às farmácias, eles vão às feiras. Então, nós estamos, de fato, perdidos. Né? O município de Parauapebas ele está a Deus dará. Então, de fato, que Deus nos abençoe e nos proteja diante da irresponsabilidade, que é a única palavra que eu posso direcionar o Daci, a irresponsabilidade do nosso gestor municipal. Ô Marden, só para eu não perder essa deixa aí, você falou, eu li no dia 18 o decreto de quarentena, de isolamento social, a política da cidade, logo depois reformulada, eu posso estar enganado, mas parece que durou 5 ou foi 6 dias, considerando que pegou uma quinta, atravessou um final de semana e na quinta seguinte ele foi alterado. Mas do ponto de vista geral, pelo menos o primeiro decreto, como você avaliaria? O primeiro, antes de nós lhe perguntarmos o que você achou das reformas ou daquilo, eu não gosto dessa palavra, acho que ninguém que é trabalhador gosta, porque toda vez que falam flexibilizar algo é sinal que nós vamos nos prejudicar. Mas o primeiro decreto, mesmo reconhecendo essa maluquice, eu não sei nem como classificar, e é meu dever aqui de inquiridor tomar cuidado, porque não posso tomar partido. Me é estarrecedor que
o Conselho Municipal de Saúde, o Sindicato dos Trabalhadores de Saúde não sejam ouvidos numa situação como essa. Acho que nem alguém assumidamente de extrema-direita, como é, por exemplo, o governador João Dória ou o Wilson Witzel no Rio de Janeiro, deixaram de fazê-lo, porque sabem a temeridade que isso representa. Mas, pelo menos, aquele primeiro decreto, eu confesso aqui que já não me deu trabalho de ler a proposta de flexibilização, para mim é de anulação. Mas aquele primeiro decreto, como você avaliou lá naquele dia, lá entre o dia 20, daquele dia 18 e o dia 23? Tecnicamente, Léo, qual é o meu posicionamento? Acho que eu cheguei a falar com o Lindolfo, ou foi numa outra entrevista que eu fiz aqui na cidade. A incoerência do Daci ela é constante, né? Ela é uma constante na sua vida política, e nisso não poderia ser diferente. Então, tecnicamente, nós temos decretos de emergência e temos o decreto de calamidade pública. O que seria um decreto, na minha opinião, naquele momento, seria um decreto de emergência, tecnicamente falando. Por quê? O decreto de emergência ele significa dizer o seguinte: eu estou na iminência de ocorrer alguma situação na saúde pública em decorrência do quadro de pandemia mundial. Então, como é uma sinalização de uma possibilidade, eu tenho um decreto de emergência. Então, vamos tomar as medidas, as atitudes de resguardo para que isso aqui não chegue. A partir do momento que eu tenho instalado a situação da saúde no município, a situação do coronavírus, é quando se tecnicamente justificaria um decreto de calamidade. Então, o que é um decreto de calamidade? Tecnicamente, é quando o caos ou o início do caos, a situação, ela se instalou no município e, a partir daquele momento, ela pode se alastrar. É o que justifica, tecnicamente, um decreto de calamidade. O que é que o Daci fez? No momento que não havia nenhum caso, no momento que o alarde estava, acho que tinha um caso em Belém, enfim, mas o estado do Pará estava praticamente, mas o município de Paraupebas não havia, ele faz o estardalhaço e radicaliza. Ele cria um decreto de calamidade pública. E depois do momento que identifica-se um caso de coronavírus no município de Paraupebas, o prefeito vem e flexibiliza esse decreto, né, dizendo, afrouxa, dizendo que pode haver circulação, o comércio pode abrir. Ora, o meu entendimento é uma incoerência, é um assassinato a qualquer pasta epidemiológica de qualquer município. É uma afronta a tudo que a Organização Mundial de Saúde está falando. Então, não há fiscalização, mesmo que ele dissesse, não, gente, mas está tendo impacto econômico, é só um caso perfeito. Mas eu volto a perguntar, o que embasa o Daci, tecnicamente e epidemiologicamente, a tomar determinadas atitudes? Ele não apresenta. É desafiado diariamente por mim, e ele não vem para a televisão, ele não vem para a rádio, ele vai só na rádio, que a pergunta é ensaiada. Mas as perguntas de fatos técnicas que subsidiem ele, para isso ele não tem. Ele não tem. Então, é de uma tamanha irresponsabilidade essa inversão dele. Então, no momento que era para um decreto de emergência, ele decreta a calamidade. No momento que eu tenho instalado o caso em Paraupebas, ele flexibiliza, possibilita a circulação e coloca a população em risco. Então, ele abre os comércios, dizem que tem que ter o álcool em gel, pouca circulação. Qual a fiscalização que há de fato para isso? As barreiras sanitárias que o Daci criou no município. Ele foi lá, quando foi, acho que foi até o Sol do Carajás, que falou que o prefeito tinha fugido na crise do corona, né? Estava em outro município. E ele fugiu mesmo. Fugiu e voltou. Fazendo selfie, dizendo, olha, eu estou aqui na barreira sanitária, estamos aqui cuidando da população, sabe? Uma pirotecnia, mas sem embasamento técnico, como se colocasse ali 10 trabalhadores de luva e máscara, fosse impedir a entrada do vírus. Qual é a medida de desinfecção que está sendo feita nessas barreiras? Né? Enfim, então são perguntas que a gente vê em todos os estados onde há barreira sanitária, que há desinfecção, né, além da informação, que ela é de suma importância. Paraupebas não há. Há a pirotecnia do prefeito de fazer selfie, né, para dizer para a população que ele está preocupada com ela, que ele está na barreira sanitária, mas, enfim, os casos estão aumentando. Já são 4 casos confirmados no município de Paraupebas. Né? Só voltando ao teste, só para perguntado, né, a eficácia do teste adquirido. O Ministério da Saúde já falou, esse teste rápido, que foi fornecido pelo Ministério da Saúde, salvo engano, eu não vou afirmar, creio que seja o mesmo perfil do teste adquirido por Paraupebas, naquele vídeo do secretário de Saúde, que é o teste rápido,
ele é um teste que ele não tem como garantir 100% na sua eficácia, porque há algumas variações. Nós temos o teste que é o PCR, esse teste, o PCR, que ele é o teste feito no LACEN, que é o Laboratório Oficial do Estado, ele vai diretamente no RNA do vírus. Então, tu tiver com vírus, seja o momento que seja dessa infecção, é identificada a sua infecção. Ele é praticamente 100% garantido o diagnóstico. Esse teste rápido, salvo engano também, ele vai identificar anticorpos que o teu organismo vai produzir de combate ao coronavírus. Então, nós temos vários anticorpos que, em primeiro momento, são acionados determinados anticorpos, no segundo momento já vem a tropa de choque e assim vai. O nosso organismo funciona dessa forma. E, segundo informações do próprio Ministério da Saúde, esse teste rápido só teria a capacidade do diagnóstico do coronavírus a partir entre o 7º e o 10º dia de infecção desse cidadão. Então, eu posso estar infectado hoje e esse teste vai me dar negativo. Então, a eficácia dele, de fato, ela não vem para resolver o problema. Ela vem para um caso grave, né? A pessoa está internada, tem ventilação mecânica, é coronavírus. Então, para um diagnóstico, de fato, para que a gente feche esse diagnóstico, ele é fundamental para isso, dependendo do ciclo viral no organismo do ser humano. Então, há determinados momentos da instalação desse vírus que, infelizmente, esse teste rápido ele vai dar negativo. Marne, só para dar um suporte aí ao número que você está dizendo, a Secretaria de Saúde do Estado do Pará confirmam agora 168 casos, 135 em análise, 7 óbitos. E só para eu manter nessa linha aqui muito mais pelas minhas preocupações com Parauapebas, das minhas ligações emocionais e para não perder o foco do questionamento, você falou em 4 casos confirmados. Tenho certeza que você leu, mas vou informar aqui para as pessoas que nos acompanham o modelo que a Coreia do Sul adotou para conter a propagação da doença num êxito impressionante. Proporcionalmente ao local do mundo onde há o menor índice de letalidade. O que é que ela faz? Identificado alguém que apresente sintomas ou confirme a doença, a Coreia do Sul mapeia os movimentos relativos àquela pessoa durante mais ou menos um prazo de 15 dias, 2 semanas amplas ou 3 semanas cheias, né, por assim dizer. O que são amplas? De um domingo a 2 domingos ou 3 seguidas de 5 dias, segunda, sexta, segunda, sexta, segunda, sexta. Então, a Coreia do Sul identifica com quem aquela pessoa teve contato, em que loja ele entrou, em que restaurante frequentou, onde trabalha, com que pessoa se relacionou, e a partir daí tenta mapear possíveis infectados para assim agir de imediato. Você tem conhecimento, considerando que você está em isolamento, como quase todo mundo, evitando o máximo possível está exposto à infecção, como quase todo mundo. A única coisa que confirmadamente tem evitado a propagação é o isolamento social. Acho que não se discute isso. Mas você tem notícia de que a Prefeitura de Parauapebas, através de sua secretaria, de seus agentes, quem quer que seja, tenha tentado, ao menos, fazer isso com esses 4 casos infectados para tentar conter, na medida do possível, o espalhamento, a propagação da doença aí em Parauapebas? Marden, deixa eu só complementar aqui rapidinho, que está no mesmo sentido, uma pergunta que eu queria fazer, está na mesma linha aí da pergunta do Léo. Eu não sei se vocês já comentaram sobre aquele vídeo do pronunciamento da CID ontem, né? Mas se já comentaram, não faz mal repetir. Ainda não. Então, assim, vocês todos devem ter visto, é um vídeo meio estranho, ao mesmo tempo de ser macabro, mas também é patético, né? Os secretários lá com máscara, olhando fixamente para a câmera de forma intimidadora, né? Uma coisa meio estranha. Mas o que eu queria dizer sobre aquele vídeo é que no mesmo horário daquele vídeo, eu até escrevi um artigo sobre isso, publiquei agora há pouco. Foi confirmado esse 4º caso aqui em Parauapebas, de um homem de 42 anos de idade, só que com um detalhe diferente dos outros 3. É o primeiro caso confirmado de uma pessoa contaminada que não esteve em viagens, né? É o primeiro caso, na verdade, de contaminação chamada comunitária, né?
É aquele indivíduo que já se contaminou aqui mesmo, com o vírus circulando. Me chamou a atenção que ninguém comentou. O prefeito não abriu espaço no seu pronunciamento de quase 10 minutos para esse comentário, para essa contaminação. E até agora, 9h30 da noite do dia seguinte, ninguém fez qualquer comentário. E a gente acompanhou aí todos os outros estados, municípios, e até mesmo a nível nacional, no caso do Henrique Mandetta, quando foi confirmado o primeiro caso de contaminação comunitária, houve coletiva de imprensa, né, as autoridades de saúde pedindo calma, porque marca um avanço da doença, né? Um novo fronte de combate ao vírus tem que ser desenvolvido. E até agora ninguém comentou absolutamente nada aqui. Como você trabalha na Secretaria de Saúde, na área de saúde aqui em Parauapebas, eu queria saber se existe algum tipo de estratégia para, a partir de agora, com a confirmação da contaminação comunitária, ou seja, o vírus está circulando na cidade, está contaminando a população, se a partir de agora existe uma estratégia, uma nova estratégia para um novo combate a essa nova fase, né, de avanço do vírus. Tá, dentro da tua pergunta é do Léo, deixa eu iniciar aqui com a do Léo, e eu complemento. Léo, o que eu posso te falar é o seguinte, o protocolo de qualquer departamento de vigilância em saúde que avisa, né, que toda a Secretaria de Saúde tem, o Ministério da Saúde tem, as secretarias estaduais têm, todas as municipais têm esse departamento. Inclusive, existe verba própria disponibilizada pelo Ministério da Saúde direcionado a esta pasta, que é para justamente para o controle epidemiológico, enfim. Então, o protocolo de qualquer pasta dessa, sem sombra de dúvida, é fazer o monitoramento e acompanhamento, ainda mais em casos de epidemia. A gente recentemente teve um caso de um princípio de epidemia daquela doença do cachorro, acho que foi leishmaniose, né? E eles faziam esse monitoramento, onde era o bairro que tinha o foco, quantos casos tinham, isso aí é de praxe. Se não fizer, né, não tenho como te afirmar que fizeram, mas por ser protocolo e ser o arroz com feijão, eu não tenho dúvidas que nós temos lá profissionais capacitados, qualificados, né, servidores muito bem formados nesse aspecto, que já estão ali há algum tempo e que têm sim essa leitura, e acredito que se tenha feito esse mapeamento com quem teve contato, a pessoa que teve contato faz o isolamento, né, viajou para onde, então essa busca de fato tem. Agora não há ou não houve a propagação disso. Olha, nos casos que nós temos 3 casos importados e temos um comunitário. Isso é de fundamental importância. Isso é obrigatoriedade da Secretaria Municipal, junto com o seu departamento, informar a população para justamente causar a precaução, a prevenção. Então, nesse aspecto, acredito que estejam fazendo o dever de casa, porém, nós temos que saber o que está acontecendo hierarquicamente, politicamente, para que o departamento não venha à tona e venha justamente se comunicar com a população. A gente tem visto o Henrique Mandetta justamente lá como ministro, entendedor da saúde pública, ele é um médico, né? Mas do seu lado estão ali os seus técnicos da epidemiologia, justamente falando de números e desse acompanhamento epidemiológico. Então, isso é o feijão com arroz que toda a secretaria tem que ter nesse departamento. A única crítica que fica é que, eu tenho certeza que haja, de fato, a divulgação disso para a população, porque é a partir da informação que há as melhores medidas, né? Nesse momento, a informação ela é o melhor mecanismo para a prevenção do coronavírus. E quando eu omito essa informação, como falou o Sivaldo, né? Sivaldo, é isso? Como falou o Sivaldo, quando há uma propagação comunitária, é a primeira coisa, é o protocolo, é do prefeito, junto com o secretário de saúde, o órgão de vigilância sentar, coletiva de imprensa e informar o povo. Por que eu falo isso? Eu estava aqui nas conversas de bastidores agora há pouco, só para ilustrar a vocês e a quem está nos assistindo. Bora pegar uma matemática aqui de padeiro, rapidinho. Parauapebas, a OMS e o Ministério da Saúde já decretou quem é o grupo de risco. Então, são as pessoas com comorbidades, né, que detêm hipertensão, diabetes, imunodeprimidos que fazem tratamento de câncer, os idosos acima de 60 anos, enfim, nós temos um perfil de pacientes que tendem a agravar e a possibilidade da letalidade imensa para esse perfil de paciente. Bora pegar a realidade de Parauapebas, uma cidade em torno de 180 a 200 mil habitantes que nós temos. Desses 180 a 200 mil, nós temos, pelos dados da própria Visa,
entre 7.000 e 7.500 idosos no município de Parauapebas. 7.000 a 7.500. Da vigilância também sobre a Hiperdia, que é um programa do Ministério da Saúde que faz o controle de hipertensos e diabéticos, a gente deve estar em torno de 10.000, 15.000, eu estou pegando por baixo. Aqueles que, de fato, são as áreas cobertas, ou seja, Parauapebas só tem hoje, na base de 65% de todo o município, coberto pela Estratégia de Saúde da Família, que é um programa do Ministério da Saúde. O restante é descoberto, está solto, a gente não sabe. São demandas espontâneas que vêm, nós não temos acompanhamento. Então, bora colocar por baixo aí 10.000 pessoas que sejam entre hipertensas e diabéticas. Então, bora fazer a conta aí, 10.000 com mais 7.000, 17.000, bora arredondar para 18.000 pessoas do grupo de risco no município. O município de Parauapebas, ele detém hoje de retaguarda, mesmo com o decreto do prefeito de calamidade pública, entre 8 e 10 respiradores mecânicos para uma situação de agravamento da Covid. O único outro hospital que detém UTI com ventilação mecânica que eu tenha conhecimento é o Santa Terezinha. Vamos colocar na média de mais 10 ou 12. Então, somando aí, temos entre 20 e 25 leitos, tá certo? No município de Parauapebas, entre o privado e o público. Vamos supor, Simvaldo, que dessa população de 18.000, 1% dessa população que agrava. Nós temos os casos que não são perfil de agravamento, mas também pode agravar. Mas bora trabalhar só com os 18.000, né? 1% daria 180 pessoas. Se 1% desses agravam, evolui para um quadro respiratório grave, nós temos apenas 25 leitos com respiradores mecânicos. Então, tu faz a matemática rapidinho, numa situação de 1% agravar, 25 poderão ser salvos, o resto tudo morre. Vai morrer. Qual é a medida que o prefeito adotou com o decreto de calamidade? Qual foi a compra, de fato, que ele efetuou para criar uma retaguarda? Então, não há medidas na prática. O discurso do Daci, ele é né, se vitimizando, dizendo que está preocupado com o povo, mas a prática dele não demonstra nada. Ele tem a carta branca, a partir de um decreto de calamidade, para comprar o respirador mecânico que for, quantos forem necessários, dentro do estudo embasado tecnicamente pela sua epidemiologia, mas não há informação para a população, não há informação para o Conselho Municipal de Saúde. Então, isso é muito grave. O que possa vir a acontecer em Parauapebas possa ser uma catástrofe, né? Nunca vista antes. Então, a gente pode ter aqui centenas, milhares de mortos. Isso é um fato. Isso é um fato. Isso não é alarde, não é terrorismo, não é discussão de oposição. A gente está vendo o mundo. Os Estados Unidos, com todo o suporte que tem, ainda não colapsou o seu sistema de saúde, não colapsou. E de ontem para hoje nós tivemos 2.000 mortes. Claro que eu não quero comparar Nova York com Parauapebas, mas proporcionalmente será muito pior. Será muito pior, porque lá com toda a infraestrutura teve o impacto que tem. Então, imagina nós com a situação que nós estamos. Só para ter uma ideia, Marli, os Estados Unidos já são hoje o segundo em número de mortos, quase 17.000 mortos e se aproximando muito rapidamente da Itália. Não preciso nem lembrar o número de infectados, porque acho que todos estão a par disto. Os Estados Unidos estão chegando e devem chegar até sábado, no máximo, aos 500.000 infectados. E olha a estrutura que os Estados Unidos apresentam, né? Olha o nível que os Estados Unidos têm digamos, de meios, embora lá não tenha uma saúde pública, ou isso que chamaríamos de saúde pública. Essa semana eu estive conversando com uma moça, inclusive, que é daí de Parauapebas, que atualmente está morando lá, e ela me dizendo que as pessoas que conseguem naturalizar-se, ou que, no caso dela, que é casado com um norte-americano, consegue um plano de saúde básico que o governo distribui para imigrantes em determinada situação, mas que ela está em desespero. Inclusive, na região que ela mora, que é na costa oeste, na cidade dela está proibida a locomoção, a não ser em carro particular com a família. Nenhum tipo de transporte público está circulando. Só para aproveitar essa deixa, Mário, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta mais geral. Dentro dessa lógica, nos últimos
5 anos, desde o golpe de 2016, eu estou considerando 5, é 2016, 2017, 18, 19, 20. Tanto o governo golpista do Temer como esse governo fascistoide do Jair Bolsonaro vieram destruindo todo o sistema de saúde pública, a começar pela famosa PEC 95, né, que congelou gastos sociais, inclusive em saúde pública. Nesse momento, me passa a impressão, espero não estar sendo otimista, porque, inclusive, me sinto na obrigação de ser pessimista. Sou historiador e acho que, quando sou pessimista, eu me preparo para o pior. Então, se o pior não vier, eu estou bem. Mas, se o pior vier, eu vou ter condições de reagir. Mas eu tenho notado uma mudança de discurso em relação ao SUS. Olhando hoje como fonoaudiólogo, trabalhador da saúde, trabalhador de saúde pública, como tu avalias o impacto desta redução, desta tentativa de destruição do SUS, que veio sendo feito nos últimos 5 anos, principalmente? Hein, Léo? E o papel desse moço que, de uma hora para outra, virou herói nacional, e é muito estranho, porque ele era um indicado dos planos de saúde para destruir o SUS. E, pelo que estou entendendo, pelo que leio, até em certas pessoas que, como eu, se classificam de esquerda, o rapaz parece que virou um herói nacional. Todos estão esquecendo do que ele fez nos verões passados. Mas é nesse sentido. Como tu avalia o impacto dessa tentativa de destruição do SUS agora, diante dessa pandemia, e o papel desse moço aí, o tal Luiz Henrique Mandetta, né? Hein, Léo, deixa eu fazer aqui só uma observação aqui para a gente. Eu acho que até agora, viu, Marden? Assim, acho que a gente esgotou bem, não sei se está gravando ainda, mas a gente recorta no final. Acho que a gente esgotou bem a questão, os assuntos que a gente se propôs a debater de Parauapebas. Eu não sei se tu terias algo mais a dizer. Aí a gente corta e faz uma, Léo, geral, se quiser continuar batendo um papo. O que é que vocês acham? No caso, eu pessoalmente vou participar, inclusive, de outra, agora às 10 horas. Eu queria essa resposta e, a partir daí, vocês vão conduzir, que eu estou indo para outra às 10 horas, aqui com o Fábio Maia. Tu vai no Instagram? Léo, em relação a isso, o que eu penso? Em todos os momentos de crise, né, nós tivemos a crise imobiliária em 2008, lá nos Estados Unidos, e aí o discurso de todos os neoliberais, eles caem por terra. Quando nós chegamos numa situação dessa, foi a crise econômica de 2008, e essa crise de saúde mundial, ela vem impactar e demonstrar, de fato, a importância da presença do Estado. A importância do Estado nas intervenções, né? A gente não pode deixar o mercado livre, as coisas não podem se resolver por si só. O Estado, eles têm que estar presentes com aquilo que a gente defende, né? Quanto crentes enfim, naquilo que nós somos, de esquerda, alguns centro-esquerda, outros mais progressistas, outros mais ortodoxos, mas que seja. O Estado, ele é fundamental nesse aspecto. Então, cai por terra todo o discurso neoliberal. E isso vem demonstrar, e na minha opinião, ele vem reforçar a importância de um sistema universal de saúde, principalmente para esses momentos. E esse momento da crise do coronavírus, ele vem nos colocar, mesmo que seja momentaneamente, na possibilidade de um Estado comunista, né? Um Estado, de fato, presente, salvando empresas, assumindo a responsabilidade, está aqui o teu salário, está aqui isso. Então, a gente está se encaminhando, quem sabe, a própria natureza e os vírus e bactérias não estão conspirando em favor de um Estado e de um mundo comunista, né? Exigindo, de fato, a presença do Estado e a intervenção dele, porque individualmente as pessoas elas não têm essa capacidade. O sentimento do ser humano ele é do egoísmo, ele é do querer mais, esse entranhado capitalismo dentro, infelizmente, da maioria da sociedade ocidental, oriental, que seja, ele vem para dar esse impacto. Então, na minha opinião, esse congelamento, esse vírus, ele vem para demonstrar que foi um desastre cometido pelo Temer, né? E vem trazer também para que essa direita neoliberal ela repense a sua discussão sobre uma possível privatização do SUS, né? Se eximir da responsabilidade quanto Estado e dizer que cada um tem que ter seu plano de saúde, tentando adotar um modelo norte-americano que está aí, vai alcançar rapidamente, vai ultrapassar a Itália. Ele nem alcançou o pico ainda, ele ainda está em ascendência.
Então, isso demonstra, de fato, a importância de que o Estado ele tem que estar presente, né? A saúde ele é um direito de todos nós e o Estado ele tem que fornecer isso. E o SUS, mais do que nunca, nós somos defensores dessa bandeira, vamos defender até o final. Eu acredito que essa crise ela vai mudar muitas concepções, viu, Léo? Até mesmo daqueles mais conservadores, daqueles mais neoliberais, eles vão repensar sobre essa situação, porque isso impacta diretamente o bolso deles. Uma situação de saúde, ela impacta a economia diretamente. E a gente vê o desespero dos empresários, né, querendo que os seus vassalos retornem ao trabalho para continuar lhe dando lucros. Então, a saúde ela impacta horizontalmente, né, toda uma cadeia, e principalmente econômica, e que mexe com os capitalistas. Então, isso vai fazer eles repensarem muito mais de nós termos, de fato, uma saúde consolidada e universal que atenda a todos e, em momentos como esse, estejam aí para socorrer. Se não fosse o SUS e se não fosse o Estado, do que seria o Brasil e o mundo hoje? Eu acho que essa discussão, né, Léo, você pode até contribuir um pouco antes de finalizar aqui a tua participação. Eu acho que essa discussão sobre o sistema de saúde pública, que vinha tendo aí no início do governo Bolsonaro muito forte, o Léo até lembrou bem que o Mandetta era o indicado para acabar com o SUS, né? Mas parece que essa discussão virou pó nessa pandemia do coronavírus. O que se discute hoje no mundo é justamente aqueles países que não oferecem um sistema de saúde pública, como é o caso dos Estados Unidos, né, passarem a oferecer. E aí você tem Brasil, Inglaterra, que são referências nesse modelo, né, que oferecem um sistema de saúde pública capaz de atender, nesse momento de crise, como essa, a população carente. Modelo, né, fenomenal. Pessoal, assim, eu acho que ficou bom. Acho que a gente nós devemos agradecer ao Marden aí a colaboração, informações muito boas. Léo vai ter que sair para uma live, né, Léo? Então, sim, eu queria de logo deixar agradecimento a Marden, convidá-lo para o próximo, agradecer a você, Lindolfo, a você, Sivaldo, agradecer às pessoas que nos acompanham, pedir mais uma vez que dê o like, se inscreva nos nossos canais, que compartilhe, que mande sugestões. Eu vou agora para gravar uma para o programa de Fábio amanhã, que é MPB em tempos de quarentena. E como o músico convidado só pode fazer agora, aí a gente começa agora às 10 horas. Nós vamos já para lá assistir então, também. Beleza. Beleza, Léo. Marden, faz suas considerações aí pra gente. Agradecer a você, né, pela oportunidade. Infelizmente, o município de Parauapebas, a gente sabe que é muito restrita essa possibilidade de se discutir de forma séria e transparente para que a sociedade, de fato, entenda o que está acontecendo, porque nós temos alguns veículos de comunicação altamente tendenciosos e com perguntas ensaiadas ao prefeito tentam colocar na cabeça da população uma ideia que não é a realidade. Então, o que nos preocupa muito tem sido essa abertura de circulação das pessoas, as lojas. Parauapebas está como era há 2 anos atrás. Então, a gente não vê nenhuma medida de restrição, a não ser as escolas fechadas. Mas a população está circulando, e isso é muito grave, isso é muito preocupante. Não é sendo aqui o vidente, né, apocalíptico, mas que Deus tenha as mãos em cima de Parauapebas e nos proteja diante da falta de responsabilidade do nosso gestor, que nenhuma medida até o momento foi tomada a não ser retirar direitos do trabalhador, tirar o salário do trabalhador, né, cortar reajuste do trabalhador como medida para salvar a população do coronavírus. E eu tenho certeza que essa medida do Daci não vai adiantar em absolutamente nada, não salvará uma sequer vida, e os nossos trabalhadores que estão à frente, na linha de frente, nesse enfrentamento, assim que essa epidemia chegar aqui, que é uma questão de tempo, são eles que estão colocando as suas vidas em risco, são eles que estão conduzindo esse vírus em alguns momentos, levando para suas casas, podendo contaminar suas famílias, e infelizmente não há o reconhecimento por parte do prefeito desses trabalhadores. Ao invés dele dar um bônus, uma gratificação, conceder, como nós encaminhamos no documento, 40% de insalubridade a todos os trabalhadores que estão na linha de frente contra o coronavírus, ele retira direito do trabalhador de forma perversa e covarde, e se escondendo atrás dessa desgraça que é o vírus, e se escondendo atrás do governador do estado. Então, deixar aqui o agradecimento a todos e até a próxima oportunidade. Sivaldo. Só agradecer aqui a participação do Marden, né?
que disponibilizou mais uma vez para esclarecer algumas dúvidas, que nós não somos da área da saúde, então é importante o esclarecimento aqui a todas as pessoas que nos acompanham. É um tema que está todo mundo aí observando com muita apreensão. Aqui em Paraupebas a gente tem uma dificuldade muito grande de ter as informações, né? O prefeito faz um vídeo, um pronunciamento de quase 10 minutos e não diz praticamente nada sobre a pandemia do coronavírus. Fala sobre questão orçamentária, sobre a perda, que é importante, mas nesse momento, mais importante, você focar em salvar vidas, né? Mas essas são as medidas que ele achou, né? A economia vai salvar vidas, é isso. Pois tá então, né? Boa noite a todos aí.